Se eu te perguntasse agora o que é um narcisista, provavelmente você diria que é alguém que se acha demais, que tem o ego inflado, que só pensa em si mesmo. Mas na verdade, o narcisismo não tem a ver com excesso de amor próprio, sabia? Na maioria das vezes tem a ver com a falta dele. E é exatamente por isso que ele é tão perigoso. Porque por fora parece confiança, mas por dentro existe uma estrutura extremamente frágil. E hoje eu quero mostrar o que realmente está por trás disso, mas sem achismo. Narcisismo não é simplesmente alguém confiante, vaidoso ou que gosta de si mesmo. Existe uma diferença muito grande entre uma autoestima saudável e um funcionamento narcísico. A pessoa saudável não precisa provar o tempo todo quem ela é. Já o narcisismo, existe uma necessidade constante de validação. E nada nunca é o suficiente, porque não se trata do quanto o outro oferece, mas o quanto a pessoa depende disso para sustentar a própria identidade. Existe sim o transtorno de personalidade narcisista, que faz parte dos transtornos de personalidade do grupo B, conhecidos por padrões mais intensos e relacionamentos instáveis. Mas é importante entender uma coisa: nem todo mundo que apresenta traços narcisistas tem o transtorno clínico. E isso muda tudo, porque o transtorno é um padrão rígido, repetitivo, que atravessa todas as áreas da vida. Já os traços podem aparecer em momentos específicos, sem definir completamente quem a pessoa é. O narcisismo costuma aparecer através de algumas características muito marcantes, e uma delas é a necessidade constante de admiração. Nada nunca parece suficiente. Outra é a dificuldade de empatia. Não é que a pessoa não entenda o que você sente, é que ela não se implica de verdade com isso, ela não se importa, sabe? Existe também um sentimento de superioridade, como se estivesse sempre acima. E ao mesmo tempo, uma fragilidade interna muito grande que precisa ser escondida a qualquer custo. E é aqui que muita gente se confunde. O narcisista não se ama demais. Ele depende da imagem que construiu para não entrar em contato com o que existe por baixo. Por trás da grandiosidade, geralmente existe vergonha, sensação de insuficiência e um vazio difícil de sustentar. Então ele cria uma versão ideal de si e passa a precisar que o outro confirme isso o tempo todo. Porque quando essa validação falha, a estrutura inteira começa a desmoronar. Por isso que geralmente os narcisistas eles são maldosos, eles são explosivos ou eles são vitimistas. Na prática, isso aparece principalmente nos relacionamentos, como uma necessidade constante de controle, de validação, de estar sempre por cima. A outra pessoa começa a ser invalidada, questionada e confundida. E aos poucos vai duvidando de si mesma, porque nada do que faz parece ser suficiente. E quando ela tenta se posicionar, o outro no caso, é como se estivesse exagerando. E essa dinâmica não é sobre amor, é sobre poder, dependência emocional e manutenção de imagem, sabe? Então talvez a questão não seja só identificar o narcisismo no outro, mas é entender por que você permanece em uma dinâmica onde precisa se diminuir para caber. O que ainda te prende nesse tipo de relação? O que você ainda não conseguiu enxergar sobre si mesma? Porque o problema não termina quando a relação acaba. Ele termina quando você deixa de se tratar do jeito que foi tratada. E é isso. Só que para isso acontecer, é preciso existir consciência, responsabilidade e decisão.
E muitas vezes, quando a gente vem de um padrão não, a gente vem de um relacionamento onde o padrão narcísico impera, muito demorado esse processo de você enxergar que isso está acontecendo e depois que você enxerga, você fica confusa, você não sabe o que fazer e quando você decide que vai fazer alguma coisa, você não sabe como fazer. Mas, como eu disse, é um processo que exige consciência, responsabilidade e decisão. O narcisismo não destrói só pela forma como ele te trata. Ele destrói pelo quanto você vai se afastando de si mesma para manter aquilo. E quando você percebe, já não sabe mais quem era antes. Sair não é só você ir embora, é você voltar para si. É reconstruir a sua identidade que foi sendo apagada aos poucos. Agora me conta aqui, esse conteúdo faz sentido para você? Se sim, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e me conta aqui nos comentários alguma situação que você tenha vivido ou alguma situação que você tenha presenciado. Pode mandar pergunta, pode entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Saber a história de vocês, saber a opinião, as dúvidas de vocês é muito importante. Então, se puder, participe.